Boas-vindas a mais um Urbicast, mais um episódio do Urbicast. Hoje nós vamos falar um pouco sobre CX. E para falar sobre CX, nós temos as melhores pessoas do Urb sobre isso. Temos aqui o Romário, que é o diretor de CX, e a Júlia, que é a head de CX. A gente vai conhecer um pouquinho da trajetória deles antes de chegar aqui, da trajetória dentro do Urb, como foi a experiência deles com CX. E é isso. Julinha, conta um pouquinho pra gente. Boa tarde ou bom dia, não sei em que momento vai ser exibido isso, mas falando um pouquinho da minha trajetória antes de entrar, né, nesse mundo de CX, eu sempre fui ali para uma vertente muito de comunicação, então eu trabalhei com audiovisual, multimídia, trabalhei com assessoria de imprensa, tive várias oportunidades assim em entrar nessa parte de comunicação. E aí, quando eu vim aqui para o Urb, surgiu uma oportunidade de entrar em CX. Então, eu entrei em CX, fiquei 1 ano e meio num time que cuidava muito de comunicação, jornada. Então, era um pouquinho do que eu fazia, mas sob uma nova ótica, uma nova vertente. Aí eu fui conhecendo um pouquinho do que era o mundo de CX. E aí, depois, surgiram outras oportunidades. Eu acabei indo para o time de marketing, abracei a área de conteúdo. Depois, aos pouquinhos, eu abracei o time de campanhas, imprensa, até me tornar head de branding. Fui morar na França por um tempo, fiquei 1 ano lá conduzindo o time, voltei. E quando eu voltei, recebi esse convite, que para mim foi incrível, de voltar para a área de CX, né? E voltar com uma visão mais robusta, né, da empresa, para entender o que eu podia mudar, o que eu podia aplicar, pensando na melhor experiência que a gente poderia proporcionar para o usuário. Então, foi muito bacana poder conhecer um pouquinho de várias áreas e voltar com uma visão robusta para aplicar, enfim, todo o conhecimento que eu adquiri e, enfim, vindo já com uma área um pouco diferente do que eu já tinha entrado, né? Com uma maturidade bem mais avançada, enfim, foi muito legal. Você tem quanto tempo de CX, Ju? De CX eu tenho, acho que 4 anos de CX já? Quase 3, né? E 8 anos de Urb, é isso, 3, E você, Roma? Vamos lá. Eu sou formado em desenho industrial, né? Então sou designer de formação. Tudo a ver. E aí a vida foi me levando por caminhos tortuosos, né? Até chegar aqui em CX, né? Então eu comecei minha carreira como designer. Então trabalhei em alguns setores, né? Até travel antes. Então eu trabalhei num comparador de viagens também. E aí com o tempo eu acabei fui empreender. Então fiquei 6 anos empreendendo, tive 2 empresas. Quebrei as 2. Mas foi uma ótima experiência, né? Foi quase, foi melhor que o MBA, na verdade. Então, e depois de empreender, eu voltei para o mercado de trabalho, fui trabalhar com varejo, e aí muito ligado à inovação. E depois eu entendi que eu queria virar gerente de projetos, né? Então, na época, eu não tinha produto ainda. Então, e aí projeto tem início, meio e fim, e aí quando eu estava como gerente de projeto numa empresa de mídia e publicidade, começou a surgir, né, a profissão de gerente de produto aqui no Brasil, e eu comecei a me interessar, a estudar cada vez mais, e fui para esse caminho, né? Então aí acabei indo para o mercado de product management, e trabalhei numa empresa de cashback, depois fui para uma grande empresa de mídia aqui do Brasil, e depois vim para o Urb para trabalhar com um time que na época era o back office. Então, e esse time foi bem legal porque esse time ele abrangia tanto hotéis, pacotes e pagamentos e parte financeira. Então ele basicamente tinha grande parte dos stakeholders aqui da empresa, então me fez ter um grande conhecimento sobre os 2 grandes produtos que a gente tem, fora toda a parte de pagamentos e financeiro, então um back-office financeiro também. E aí, com o tempo, a gente foi entendendo que fazia sentido a gente separar esses times, né? Porque para deixar os times mais objetivos, para a gente ter um escopo mais definido dos times. E aí a gente separou pacotes, depois hotéis, e a gente criou uma tribo de pagamentos. E aí a gente criou um time de SAP junto com o time de pagamentos. E na época eu estava tocando os 2 times, quando fui convidado para vir para o time de CX. E foi uma grata surpresa. Eu nunca imaginei trabalhar com CX na minha vida. Então, quando eu vim, fiquei até um pouco assustado na época.
e nunca tinha imaginado. Então, mas foi uma grata surpresa. Tô amando estar no time de CX. É um desafio muito bacana e cada vez mais me surpreendendo. Então, foi muito legal. E vocês dois, embora tendo vindo de áreas diferentes entre vocês, vieram de áreas diferentes de CX também. Como foi para vocês essa adaptação de sair de uma outra área, até diferente da área de formação de vocês, e chegar em CX, lidar com tanta gente, tanta informação diferente? Assim, para mim foi bem bacana todo o aprendizado que eu pude absorver, né, com essas outras experiências, ter uma visão um pouco mais robusta da companhia, modelo de negócio, para entender do outro lado da moeda quais eram os impactos que isso gerava na experiência final do cliente. Então, uma das coisas que eu posso dizer é o quanto é importante conscientizar todas as áreas da empresa de que CX não se faz sozinho. Então, na verdade, CX é a percepção, né, que o cliente tem de cada interação, em cada momento da jornada. Então, todo mundo é responsável por aquela percepção final que ele vai construir da marca. Então, comecei por aí, explorando todos esses momentos da jornada. E aí, a gente foi construindo até projetos para incentivar que as pessoas tivessem esse olhar. Então, hoje, o projeto se chama CX League. A gente tem um responsável de cada área para trazer um olhar ali, né, sobre a ótica do cliente, pensando em dores e até pensando em como a gente planeja ações, né? E hoje a gente trabalha até com um modelo também de metodologia ágil, então a gente planeja em sprints quais são os projetos que a gente vai executar, que são dores daquela determinada área. Então, hoje a gente faz isso com suporte do time de inteligência operacional, de CX, mas com essas pessoas responsáveis pelas outras áreas. Então, é bem rico, é uma troca incrível e que ajuda bastante a gente. Então, esse conhecimento, essa visão, né, 360 aí da companhia foi muito bacana para entender a aplicabilidade em CX. No início foi difícil para você trocar essa chave do marketing para CX? Como foi? Foi diferente, assim, entender todos os impactos que a gente causava na ponta, sem essa noção de que era tão rápido. Óbvio que a gente tinha trocas, né? E até eu tinha uma troca bem rica com a Karina, que conduzia a área de CX, né? Ela era head de CX, então a gente conduziu alguns projetos juntas, então eu já tinha essa percepção. Mas quando você tá lá é diferente, né? Quando você lê as interações, entende as dores, porque aí já não é mais número. Você entende ali storytelling, o que está acontecendo, né? Por trás tem uma pessoa que está com uma expectativa enorme, a gente vem de viagem, enfim, é um sonho realmente, é um momento ali de pausa, de quebra de rotina, e a pessoa deposita todas as expectativas. Então, entender qual foi a jornada, né, daquela pessoa e não enxergar mais como um dado, nossa, assim, no primeiro momento pode ser até assustador, mas muito rico, né? Foi bem legal essa virada. E você, Rom? Saiu de produto para stakeholder? Como é que foi essa mudança? Cara, foi bem legal, assim. Foi uma mudança repentina, na verdade, né? Então, eu acho que é engraçado, né? Que eu falei toda a minha trajetória, mas parece que a vida foi me moldando para chegar aqui, né? Porque tudo que eu fiz tem um pouco a ver com o CX no final das contas. Então, por exemplo, meu background de design e UX é todo pautado em você entender a jornada do usuário, em você entender o cliente a fundo, entender o problema e resolver o problema. Trazer e eu acho a melhor experiência. E é isso que CX se propõe, sabe? Você tá no lugar do usuário, né? Do cliente. Então, e depois em produto também, então toda a parte de entendimento do usuário e como é que eu vou fazer isso se transformar em alguma coisa e aos poucos e melhorando ao longo do tempo. Então, acho que todo esse background me ajudou muito a me adaptar. Eu vim para CX muito para trazer um pouco da visão de produto, de tecnologia para o time. A empresa, né, tá num foco muito grande de otimização, foco em tecnologia, foco em automação. Então, acho que a minha vinda tem um pouco a ver com isso também. Mas eu acho que o mais difícil para mim foi a parte estratégica era mais fácil, assim, vamos dizer, né? Então, era o que eu já estava acostumado a fazer. A parte mais operacional é o que eu estou aprendendo dia a dia. Então, lógico, a estratégica também, mas a operacional é o que eu estou estudando mais, me dedicando mais para eu entender, cara, meta do time, como é que eu melhoro performance, como é que a gente cresce como um time, ainda mais que um time gigante como o time de CX, que é quase, se não é um terço, é mais do que isso da empresa. Então, é um desafio bem bacana, estou curtindo muito, assim, eu acho que
é um desafio que, na verdade, é a melhoria contínua, né? A gente quer ser sempre 1% melhor a cada dia, e eu acho que isso a gente leva, eu e a Ju, a gente leva isso para o time também. Então, é isso. E o que vocês veem, assim, de desafios atuais em CX, que a área enfrenta, ou que a empresa enfrenta de modo geral para melhorar a experiência do nosso viajante? Eu acho que é uma combinação aí de otimização, como o Romário falou, com o NPS, né, satisfação. Então, como é que a gente otimiza, mantendo ali a satisfação e sendo resolutivo, ao ponto de criar essa visão, né, essa percepção tão bacana da marca. Então, otimizar, mas continuar, né, sendo humano, entendendo cada situação e até entendendo se a proposta que a gente trouxe como tecnologia é a melhor. E aí tem um case muito legal que está acontecendo agora, que é de bot. O Roma pode falar com maior propriedade, mas foi, acho que, um dos projetos mais assertivos. Assim, a gente já teve no passado, mas a proposta foi bem diferente. Então, acho que no passado o cliente acabava ficando preso ali num looping, sabe? Tipo uma URA, que acho que todo mundo já teve uma experiência ruim. E depois que a gente entendeu qual era o modelo ideal de abrir ali uma árvore de decisão, né, e de dar opção para a pessoa falar com um consultor, de fato, caso o bot, né, não consiga resolver, sanar ali o problema. Então, foi realmente uma combinação bacana e a gente ficou sempre olhando para a NPS, né? Durante esse momento, a gente entendeu que era uma virada ali importante. Vamos entender a satisfação, né? A gente está otimizando, mas está funcionando. E super tá. A gente tem melhorado cada vez mais, inclusive. E tem sido um projeto incrível, né? Acho que um dos mais importantes, assim, como virada de chave de otimização, mas sem perder esse lado humano aí, mantendo a satisfação. E a gente teve a participação da nossa host aqui nesse projeto também. E aí, falando um pouco até o que a Julinha levantou, né? A gente, com a vinda da pandemia, a gente teve diversos problemas, com problemas de fronteiras, incertezas e desconfianças dos usuários, que teve um grande impacto tanto na operação quanto em CX. Então, fora o crescimento que a gente teve na pandemia, que a gente, enquanto o mercado do turismo baixou 9%, a gente cresceu 20% na pandemia em market share. A gente teve um crescimento de tráfego de 360%. Então, com todas essas coisas boas, vieram problemas também, que é normal também de crescimento de empresa. Então, a gente teve um aumento de mais ou menos 10 vezes no volume de contatos, e umas 4 vezes no volume do nosso tempo médio de espera, né, de fila. Então, com isso, a gente começou a analisar algumas formas de otimizar isso, e a gente entendeu que 40% dos contatos eles eram sobre informação ou dúvida. Então, com isso, a gente começou a pensar em diversas coisas, e a gente viu que um dos caminhos poderia ser um chatbot, né, porque a gente poderia... como é que a gente ia resolver tirar dúvida sem que o usuário precisasse falar com o consultor, né? Então, a gente acabou direcionando nossos esforços para o chatbot, de maneira que o cliente não ficasse preso no bot, né? Então, inicialmente, a gente botou um botão para falar com o consultor em todos os fluxos e árvores, e tem sido bastante positivo. A gente iniciou com uma métrica norte, que a gente chama, né? A contenção de 40%, a gente conseguiu bater isso em menos de 2 ou 3 meses, e hoje o nosso foco é completamente satisfação e resolução. Então, até com a ajuda da Lara, a gente está incluindo diversas APIs no bot para deixar o bot mais resolutivo, o bot resolvendo problemas de fato, não só tirando dúvida. E aí, com isso, a gente já vem pensando em outros projetos. A gente tem alguns problemas, né, que eu acho que a maioria dos times de atendimento tem, que é como é que você cria uma camada de um time que ele consiga entender tudo. Então, quando você precisa entender de tudo, então você, sei lá, vamos dizer que um consultor precisa entender do financeiro, de operação, de pagamentos, de hotel, de pacote, de atividade, é difícil ele lembrar de tudo. Então, como é que a gente tem pensado muito na mudança de estrutura para que as pessoas consigam ser mais especialistas, porém sem perder a escalabilidade. E elas sendo mais especialistas, a gente vai conseguir também minar outro problema, que é a autonomia do time. Então, o time vai conseguir ter mais autonomia, e aí com isso a gente está pensando muito em ter a tecnologia aliada com a gente. A ideia é a gente ter uma triagem, uma camada de triagem machine learning, que ele vai direcionar, vai rotear para o departamento e o usuário e o consultor específico, especialista naquele tipo de problema, de acordo com o que foi feita essa triagem. Então, a gente vai ter um time de triagem muito menor e um time, vamos dizer, um segundo nível muito maior.
e que isso vai, acreditamos, melhorar muito a nossa performance e também a gente dar um melhor atendimento para os nossos clientes e também a gente, lógico, sem perder a humanidade do nosso atendimento, que eu acho que é o nosso forte. Então, sempre foi o nosso forte. Ser cada vez mais First Call Resolution para dar aquela experiência ali de ponta a ponta, do entrei em contato, precisei resolver um problema e resolvi sem aquilo, vou passar para o setor responsável. A gente é super contra isso, enfim. Mas hoje a estrutura que a gente... Espera tantos dias, né? Exatamente. Hoje a gente tem uma estrutura que sim, a gente precisa direcionar para algumas áreas, enfim, a gente não tem esses especialistas e aí a gente entende que é uma experiência quebrada para o cliente, né? Seria o mundo ideal, eu entrar, ter meu problema ali sanado naquele momento, por mais que o tempo médio de atendimento, de fato, vai ser maior, mas eu acho que a satisfação vai ser infinitamente maior também. Então... E até fica mais fácil de medir a satisfação do viajante com o próprio atendimento. Sim. Porque hoje ele pode dar uma nota negativa, talvez, mas porque simplesmente ele recebeu um prazo grande demais, não porque o consultor foi ruim no atendimento. Então, talvez isso dê uma direção melhor para saber até É um grande desafio. Né? Eu acho que como diferencial no URB, né, hoje é super bacana falar isso, o atendimento não é terceirizado, o atendimento é do URB. E o que a gente ganha com isso? Né? Muita velocidade. Então, o CX, para mim, é uma área que é um grande diagnóstico ali, é um raio-x do que está acontecendo na companhia. E se a gente consegue trabalhar essa velocidade, né, e entregar esses insumos para as outras áreas, é fácil de errar e corrigir. Então, por isso que a gente fala tanto que CX, enfim, não é só uma área, não é um departamento, e sim esse conceito, né, de todas as percepções que cada departamento ali é responsável por causar na experiência final do cliente. E para mim, isso é um grande diferencial competitivo. A gente tem essa velocidade e hoje eu gosto muito de falar que a gente é como se fosse uma consultoria interna para outras áreas. Então, olha só o que está acontecendo. E aí tem exemplos, até quando o Roma estava do outro lado da moeda lá no time de produto, a gente chegou a ter um dos motivos de maior volume de contato, né? Era algo simples, que era em relação ao nosso boleto, né? A gente não tinha como regerar ali um boleto com uma nova data de vencimento. E isso se tornou um dos maiores motivos de contato, gerando um volume absurdo. Então, outro diferencial do URB é essa proximidade que a gente tem com o time de produto. E a Lara está aqui, enfim, né? Não dá para negar, ela super troca com a gente o tempo inteiro, ela conduz o time de produto ali em CX. E as trocas realmente são incríveis. E a pandemia acho que só veio para acelerar essas otimizações. A gente ganhou muita maturidade em um tempo muito curto, né? A gente teve que correr ali contra o tempo. Primeiro botando todo mundo de casa quando estourou a pandemia. Então a gente começou a trabalhar com telefonia em nuvem. O que era para ser um teste acabou virando, enfim, top-down naquele momento ali. Então, em uma semana, todos os nossos consultores estavam de casa atendendo com essa telefonia em nuvem. Depois migramos para o chat. Enfim, mas só para ilustrar esse grande diferencial competitivo para mim que o URB tem de ter a área de CX aqui, de ter o time de atendimento alocado na companhia. Eu acho que isso bacana, além da velocidade que a Ju falou, é cultura. Então, a gente consegue passar a nossa cultura através do atendimento, que eu acho que é o principal. E ter o atendimento junto com o time de CX é uma coisa só, a gente consegue entender as dores do usuário muito rápido. Então, uma coisa que, por exemplo, para exemplificar isso, a Ju já deu o exemplo ótimo que foi do regerar boleto. A gente tinha 90% de atendimento via telefone. E com a pandemia, até por otimização, a gente tomou a decisão inicial de migrar para o chat. E depois de alguns testes com o telefone, a gente viu que a taxa de abandono era muito alta, então não valia a pena. Mas por a gente estar bem perto dos nossos usuários e até o chatbot ajudou muito nisso, as pessoas estavam querendo falar no telefone. A gente tem diversas personas diferentes, né? A gente tem diversos usuários diferentes. A gente tem o usuário que compra por boleto em 12 vezes, a gente tem o usuário que não parcela, que compra no cartão à vista. Então, a gente tem diversas classes sociais que compram no URB. Então, a gente tem que tratar cada pessoa da forma que ela quer ser tratada e no canal que ela quer ser atendida. Então, tem pessoas hard users, tem pessoas que não são hard users. Então, a gente acaba tentando entender elas e tentando dar o melhor atendimento possível para cada tipo de pessoa. E aí, com isso, a gente começou a entender que tinha pessoas que queriam muito falar no telefone. Então, depois que a gente voltou com o telefone que não deu certo, a gente começou a pensar em diversas soluções e surgiu um teste, que foi o teste do telefonema agendado, que a gente começou para pessoas que abandonavam a fila do chat. Então, a gente enviava um e-mail para ela poder marcar
e aí ela marcava, a gente ligava para ela, e pessoas que entravam no chat perguntando sobre o telefone, a gente também dá a possibilidade dela marcar, e a gente liga para ela. Então foi um ótimo ganho, a gente tem o melhor NPS que a gente tem na empresa, o NPS 72, eu acho, então é o melhor atendimento que a gente tem. Então foi super bacana, assim. Acho que é isso que foi legal, tipo, tanto no chatbot ou qualquer outro projeto que a gente tem essa proximidade com o produto, com o time de design, com o time de UX Research, UX Writing, Machine Learning, tecnologia, e o bacana é que no todo o processo da criação do chatbot a gente fez muito teste com o usuário. Então, e a gente tenta fazer isso o máximo possível. Então, acho que isso é bacana porque a gente está sempre perto ali, sempre drivando, direcionando, tipo, trocando muito com produto, com tecnologia e outras áreas. E eu acho que isso é bacana porque é importante numa empresa customer-centric que o time de CX tenha voz, né? E ter pelo menos alinhamento. Então, a gente tem reuniões quinzenais com praticamente todos os times da empresa. Então, para a gente passar um pouco dos problemas, dos pain points que os clientes estão sentindo, então seja com o time de produto, seja com o time de operações, com o time do financeiro, com o time de comunicação do creative, pra gente, os usuários estão com dificuldade ou com dúvidas nisso, então, vamos massificar a comunicação nisso, vamos melhorar a página de produto, porque eles não estão entendendo a regra de negócio, não estão entendendo a política de cancelamento, como é que a gente pode melhorar isso, deixar de uma forma mais visual, etc. Vamos testar vídeo, vamos testar imagem, vamos melhorar o texto. Então, acho que tem diversos caminhos aí que o time de CX acaba sendo o primeiro a receber, né? Então, é mais fácil da gente direcionar do que os outros times que precisam ter um trabalho a mais para poder ter essa visão. E CX tem tanta voz aqui dentro que a gente consegue repriorizar projetos. Então, esse exemplo que eu dei do regirar boleto, eu tenho certeza que não estava ali na sprint do Romário naquele momento, mas a gente entendeu que era uma grande dor para o cliente, enfim, para o usuário final, e a gente movimentou, repriorizou, né? Então, isso realmente é muito bacana. E a gente tem várias iniciativas aqui interna para fortalecer cada vez mais essa cultura, né? Dessa visão ali sobre a ótica do cliente. Então, a gente já fez a semana do atendimento, no qual a gente tirou a galera ali que estava no front, né? Na operação. Depois a gente até pode falar um pouco de estrutura, para as pessoas entenderem como é a estrutura de CX hoje. Mas a gente tirou essas pessoas que estavam ali no front, trouxemos pessoas de outros departamentos. Claro que teve ali um treinamento, enfim, para a pessoa não ficar lá perdidona. E as pessoas atenderam os clientes de fato. Então, é muito diferente de você enxergar números e ter ali o storytelling, né, com uma pessoa ali contando exatamente o que está acontecendo, enfim. A percepção muda, inclusive, para a pessoa entender o impacto que a sua determinada área tem, né, sobre a jornada do usuário. Então, essa iniciativa foi incrível. Os feedbacks foram super bacanas. A Lara, na época, conduziu, porque ela estava no time de CX, não como produto, mas CX. E são várias iniciativas bacanas, a gente pensa em fazer outras, a gente está querendo fazer o CX Day, né, e trazer a alta gestão. Para a galera ter uma ideia, o fundador da companhia hoje recebe e-mail de cliente, então ele já divulgou em lives e ele tem super noção do que está acontecendo só pelo tipo de contato que ele recebe por e-mail. Então, realmente, trazer a alta liderança para a ponta e ter esse contato, eu acredito que faça toda a diferença para que as coisas mudem de forma rápida e que a gente ganhe cada vez mais voz, né? Voz essa que a gente já tem aqui dentro. Gera até uma sensibilidade também, né? Das pessoas entenderem o que os consultores estão enfrentando mais, ou vendo mais, recebendo de mais dúvida. Porque, igual você falou, CX acaba sendo meio que o resultado do que todas as outras áreas fazem. Então, geralmente, quando bate muita reclamação ou, sei lá, muito cancelamento, qualquer coisa, informação ou dúvida, geralmente é resultado de alguma coisa que outra área já fez. Não é culpa do atendimento porque aumentou o volume, né? Geralmente vem de outras áreas. Então, eu que já passei por CX e agora estou em outro, quando eu olho para lá, se eu precisar saber o que a gente tem que fazer, vamos olhar o que está impactando o CX. E aí, quando a gente olha para outras áreas, outras empresas, cases de sucesso, empresas que são hoje referência de CX, vocês acham que a gente está no caminho certo? Vocês acham que a gente está olhando para os exemplos certos? Eu acho que sim, tem níveis de maturidade, né? Então, a gente tenta sempre ter um pé no chão também. E a gente fez até um trabalho há pouco tempo para entender a maturidade que a gente está. Então, vamos dizer que a gente tem algumas coisas que a gente está numa maturidade muito lá na frente. Então, a gente está melhor ou igual às empresas tops do mundo. Tem coisas que a gente está numa maturidade ainda que a gente tem que melhorar.
Então, eu acho que vai depender do Parâmetro, né? parâmetro. E aí do quê? Então, por exemplo, em questão de tecnologia, em questão de atendimento, em questão de NPS, o que a gente faz em relação ao NPS, em questão de pós-compra. Então, acho que cada coisa a gente tem uma maturidade. Então, eu acho que é muito legal a gente olhar também as referências e tal, mas a gente tem que se comparar com a gente de ontem, né? Então, só pra ter, tipo, eu quero ter a maturidade 5, mas eu tô na maturidade 12, eu tenho que ir pra maturidade 3, eu não tenho que ir pra maturidade 5 direto. Então, a gente tem que entender também e ter calma, olhar no longo prazo. E é isso que a gente vem fazendo, sem acho que não é pressa, né? Mas sempre com velocidade, mas não pressa. Então, e aí falando um pouco sobre estrutura, até uma coisa que a gente vem fazendo. Pra gente chegar lá, a gente tem que mudar algumas coisas. Então, tem mudança estrutural, tem mudança de mindset, tem mudança de diversas variáveis, né? Então, uma das coisas que a gente está fazendo é uma mudança tanto de mindset do time, quanto que é muito foco em otimização, tecnologia, mas sempre sem perder o nosso maior valor, que é, tipo, cara, botar o cliente no primeiro lugar, trazer humanidade no atendimento e também a gente focar, tipo, tem uma parte estrutural ali que a gente tem que focar. Então, hoje, a gente está mudando muito o nosso time de atendimento ali, porque eu falei, né? A gente cada vez mais está pensando mais em ter times específicos para dar mais autonomia para o time conseguir resolver mais coisas, ele ser mais especialista e a gente usar a tecnologia para fazer a triagem, que é vamos dizer, o mais fácil, né? Então, e no time de inteligência operacional, a gente hoje tem 4 times. Então, a gente tem o time de Data Tools, que é um time muito mais focado em análise de dados e trazer insights de acordo com essas análises. E também eles tomam conta de todas as ferramentas que a gente utiliza, então licença, gerar automação e macro dentro das nossas ferramentas, etc. Pensar em melhorias, né? Porque hoje a gente tem ferramentas poderosas aí que a gente acaba usando um pouquinho delas e, enfim, daria para usar muito mais. Então, e gerar insight não só para o time de CX, mas para a empresa. Então, a gente gera diversos reports e dashboards. O time de Customer Journey, que é o time muito mais focado na jornada do usuário. Então, esse time tem alguns produtos e eu acho que isso é legal porque a gente não pensa em projeto, então a gente pensa em produto. E aí o legal é que esse time tem o chatbot como produto, tem o FAQ como produto, o NPS como produto, e a gente olha para eles como melhoria contínua. Como é que a gente pode melhorar? A gente trabalha, como a Ju falou, a gente trabalha com metodologia ágil, então normalmente de 15 em 15 dias a gente faz todo um processo de entendimento, de aprofundamento e análise de dados para depois a gente começar a fazer alguma coisa. Então, sempre focado em métricas também. A gente trabalha com OKRs, assim como a maioria da empresa também. E a gente tem o time de qualidade também. E dentro do time de qualidade a gente tem uma célula de monitoria, que ela olha tudo que os consultores estão fazendo também para dar nota e ajudar os consultores. E também direcionar a outra célula, que é a célula de treinamento, onde a gente tem tanto um treinamento inicial para as pessoas que entram, então normalmente são 12 dias, se eu não me engano, e tem também, eles criam pílulas de acordo com o que a monitoria passa, com o que os supervisores passam, a gente cria diversas pílulas. Se eu não me engano, a gente teve em 2021 mais de 800 horas de treinamento e a gente gera 2 pílulas por semana de treinamento, então tá bem bacana assim o time. Fora a parte de comunicação com as coisas novas, né? Total. Que vai para os consultores também, que sempre tem novidades, sempre tem uma regra nova, alguma coisa que mudou. Os consultores precisam estar sempre atualizados, já que eles que passam as informações para os viajantes. Mas a gente só falou de coisa boa até agora, só case de sucesso. Desde que vocês chegaram, já teve algum projeto que vocês iniciaram e deu ruim, não funcionou, a gente teve que voltar atrás? Teve alguma iniciativa que não deu certo? Conta um pouquinho pra gente. Um monte. Escolham uma mais impactante. Pra vocês, não necessariamente pra empresa, mas pra vocês, assim, que foi, de repente, uma decepção. Quer falar, Ju? Tô pensando aqui. Deixa eu pensar aqui.
Só tem sucesso nesse time. Não tem nenhum. Não. Eu acho que a maioria dos projetos que a gente inicia dá errado para depois dar certo. Então, É, isso que eu ia falar, assim, não é que a gente desista e coloque ele na gaveta. A gente pode dar um exemplo até de um que você participou. O CX League, num primeiro momento, não foi tão bem comprado, assim. Até a gente conseguir, né, vender a ideia do que era, qual era o propósito, o objetivo e engajar todo mundo, não foi simples. A gente já está na segunda versão desse projeto. Então, não foi de primeira um case de sucesso. Nem sei se eu posso falar que já é um case de sucesso. A gente está construindo e está ficando cada vez mais bacana. A gente tem cada vez mais insumos das áreas, cada vez mais iniciativas. A ideia é até fazer uma premiação no final do ano, né? A gente já divulgou, inclusive, quando a gente, enfim, reapresentou esse projeto, né? Com uma cara nova. Essa premiação que teria no final, até com o intuito lá de engajar. Mas isso vai se tornando cada vez mais orgânico. Então, esse é um belo exemplo de um projeto que, de primeira, não foi super comprado, não foi um sucesso. Eu dei o exemplo aqui do chatbot, o primeiro que a gente teve. Foi, para mim, um grande insucesso, porque o cliente ele ficava preso ali, meio que numa URA, né? Eu falo URA, não tem nada a ver com URA, mas é a experiência que a gente sente quando liga para um call center. E, se você quiser falar, não sei o que, aperte 2, aí você fica 2, 3, 4, fala, meu Deus, não é possível, eu não consigo falar com ninguém para resolver o meu problema. Então, a gente tinha uma alta taxa ali de retenção, e era literalmente isso, o cliente ficava retido, a gente não conseguia falar, o cliente não conseguia falar, enfim, com um consultor e não conseguia resolver o problema. Então, o que adianta a gente reter volume se a gente não tinha resolução final? Então, esse foi um outro exemplo de... Eu acho que, assim, a gente não desiste aqui. Então, a gente retoma os projetos, entende o que deu errado, vamos corrigir o erro e vamos relançar da melhor forma possível. Então, num primeiro momento, o chatbot poderia ter sido... um grande trauma ali pra gente, nunca mais. E não, vamos entender o que funciona, porque tem empresas que trabalham muito bem com chatbot, sem perder essa humanização, né? E que, enfim, falando em otimização, tem um ganho absurdo. Então, como a gente faz isso? Então, na minha visão, acho que a gente acaba não engavetando e sim tentando de novo com refinamento, né? Ajustes. tem coisas que não são nem projetos, né? Por exemplo, a gente... Muitas vezes são processos. Então... processos que a gente revê e, às vezes, não estão funcionando muito bem. Posso dar um exemplo de um até que o João participou, que trouxe uma ideia que foi muito legal. Que a gente tinha... Quando um cliente ele pede estorno, pede devolução ou do pacote ou do hotel dele, se você compra no cartão de crédito, se você devolver no mesmo dia, você recebe a devolução no mesmo dia. Você pediu o cancelamento no mesmo dia. Isso. Você recebe aquele estorno no mesmo dia no seu cartão de crédito. Se você passar do segundo dia, já passar de 24 horas, você pode receber até 60 dias depois. Pela operadora do cartão, não é nenhuma regra interna nossa. Realmente a gente caía nisso. Então é um caso mesmo da adquirência, não é um caso, é um caso de todo mundo, de qualquer empresa. Depende da fatura, já está fechada, exatamente. Né? Entra só na outra. Perfeito. E aí o que a gente começou a fazer, até depois dessa reunião com o João, dessa provocação, a gente começou a entender que, cara, por que a gente não prioriza quando a pessoa pede o cancelamento no mesmo dia, que a gente sabe que ela comprou e ela quer cancelar no mesmo dia porque teve algum problema ou algum erro que ela fez, ou então whatever. E com isso a gente acabou mudando esse processo, a gente fez um alinhamento com o financeiro e a gente teve um ganho surreal, assim, que melhorou tanto a gente aumentou, acho que, sei lá, em 70% a melhora ali do, a gente começou a ter um cancelamento no primeiro dia melhor, acho que uns 70%, e a fila caiu bastante também por causa disso. Então foi um ganho bem bacana por um problema que a gente tinha por muito tempo. Fora que para os viajantes também a experiência melhora muito, né? Porque mesmo que a gente não sinta isso necessariamente, com certeza ele já vai lá, ó, beleza, eu cancelei, me devolveram, então talvez eu tenha até um pouco mais de confiança na empresa para comprar de novo ou para comprar outro produto. A experiência do cliente, para a gente, falando operacionalmente, também foi um ganho absurdo, porque eu deixo de ter alguém ali numa fila, num limbo, né, e que de repente vai gerar um recontato por conta dessa SLA que a gente passa, né, longa e óbvio, né, que incomoda. Então, melhorou para todos os lados. Então, algo que parecia simples, realmente não tinha nada de simples. Então, o João, realmente, ele sempre provocou essa questão de que queens, né, então vamos rever nossos processos e ir acertando pequenos goals ali, enfim, que o impacto final disso é enorme. É que se você começar a olhar os problemas em Pareto, né, vamos dizer assim, tipo, vamos só atacar os grandes problemas. E às vezes os pequenos problemas você tem um esforço muito ínfimo que você consegue resolver
e você já consegue resolver, tipo, dar um grande salto de melhoria na experiência do cliente, que uma coisa muito pequena. Em vez de você estar olhando só o grande problema, os grandes projetos, tem uma visão ali de quick wins, que a Ju falou, que você consegue resolver diversos problemas ali, que é um pain point para diversos clientes. Então, e às vezes pensar na experiência do viajante é até mais fácil, talvez, porque a gente também é cliente, né? Com certeza. Não Durb só, mas de outros lugares. A gente sabe que se fosse a gente comprando e cancelando 30 minutos depois, caramba, eu não acredito que eu vou ter que receber daqui a 60 dias, né? Qual é a experiência que você espera? Então, acho que é isso. Você tem que gerar a experiência pro próximo que você espera para você mesmo, né? Então, acho que é isso que a gente tenta trazer também, e aí pensar no usuário, e a gente tenta levar isso para as outras áreas também, que é o mais importante, né? O que você está fazendo é o que você esperaria que, se você tivesse em outra empresa, tipo, retornasse para você como experiência? Então, esse processo é razoável? Essa decisão é razoável para você como cliente? Muitas vezes a resposta vai ser não de cara, né? Então a gente está fazendo algo errado. E aí você pensa num SLA. Às vezes a gente é muito o contrapeso ali, né? Até da área de negócio ou financeiro, a gente tá sempre trazendo o peso do cliente. Então, isso daqui pode ser super monetizar, ser um puta negócio para a empresa, mas a gente está olhando a ótica do usuário também. A gente só está olhando a empresa, ou a gente está olhando o usuário também. Então, tipo, essa monetização que a gente vai ter, a gente está levando em conta a experiência do usuário, a gente está abdicando de dar uma experiência boa para o usuário por causa da monetização, então isso não faz sentido. Ainda mais porque a gente é uma empresa que foca em crescimento, então a gente foca muito no usuário, e uma empresa de tecnologia, ela tem que focar no usuário 100%. Então, lógico que tem toda a parte de monetização, estratégia de negócio, etc. Mas uma empresa hoje, em 2022, que não olha para o usuário em primeiro lugar, está fadada ao insucesso. Então... E quando vocês olham, vocês pensam, vocês falaram aqui de relações com basicamente todas as outras áreas da empresa. Então, trocas de prazo. Será que esse prazo é razoável? Será que esse fluxo é razoável? E aí vocês, eu imagino que depois dessas zilhões de trocas e conversas, entendimento das outras áreas, vocês têm uma visão quase 360 da empresa toda, né? Sabe como tudo funciona e como tudo impacta. Vocês entendem que isso também agregou em vocês como profissionais? Com certeza, assim, nossa. E é bacana falar sobre isso, porque acho que a área de CX nunca foi uma área muito glamourizada e talvez não atraia bons profissionais. Enfim, não posso falar isso. Enfim, tem muitos bons profissionais aí. Mas pessoas que não pensariam em olhar para a área, né? Acho que quando tem a oportunidade de passar por ela, entendem quão incrível é ter essa visão 360. Você entende cada vez mais do modelo de negócio, das dores de cada área. Então, realmente, assim, é um mundo, é muito incrível trabalhar em CX. Seria muito bacana que todo mundo tivesse essa visão. Eu tenho certeza que seria uma área muito disputada se todo mundo tivesse a oportunidade de trabalhar. A Lara, por exemplo, teve uma passagem assim, brilhante, ainda tem, apesar de ser do time de produto, nitidamente apaixonada por aquilo que fazia. Então, e continua. O próprio Romário nunca imaginou vir para uma área de CX, sem hipocrisia, eu também não. Então, quando eu tive a oportunidade de passar, eu realmente me encantei. Quando eu tive a oportunidade de voltar, foi algo incrível. Então, eu acho que é muito rico, como profissional, ter essa visão, né, macro da companhia, e é uma área que deveria ser cada vez mais assim vista com vontade de estar lá, enfim, de vir, né, com essa visão. Até um dos papéis meu e da Ju, hoje em dia, é mostrar o quão grandiosa é a área de CX. Então, o quão estratégica é a área de CX. Porque é o que eu estava falando, se você não pensa no usuário, sua empresa está fadada ao insucesso. Então, a gente respira o usuário. Então, tipo, o usuário, a gente olha para o usuário no café da manhã. Então, como a gente olha para a área de produto, a gente tem que olhar para dados no café da manhã. Em CX, você tem que estar com o usuário 24 horas por dia. Então, não é à toa que o nosso atendimento é 24/7. A gente preza ao máximo estar a qualquer momento e prezar qualquer canal que ele queira entrar em contato com a gente. Então, é muito importante. É uma área importante, é uma área que vem ganhando relevância ao longo do tempo. Acho que todas as empresas estão olhando isso. Tem cada vez mais eventos de Customer Experience no mundo. As empresas viram com as Apple, com a Disney, são grandes referências. Então, elas viram que isso gera engajamento, gera
brand awareness, gera negócio, E gera dinheiro. fidelização, exatamente. Então, a experiência do cliente gera dinheiro, satisfação gera dinheiro, gera recompra. Então, acho que por uma empresa ter sucesso, ela tem que ter recompra. Os usuários têm que voltar para a empresa, tem que fazer o boca a boca, né? Então, a gente tem uma máxima, não lembro quem falou isso agora, mas é que você, para começar uma empresa, você tem que ter 1.000 usuários fiéis, 1.000 clientes fiéis. Porque esses 1.000 clientes fiéis, eles vão falar para outros que não vão ser tão fiéis assim, mas eles vão estar comprando também, mas aí o boca a boca vai crescendo e você tem um crescimento exponencial. Então, esses 1.000 clientes fiéis só vão vir se sua empresa gerar uma ótima experiência para ele. Então, e uma ótima experiência, ela está focada em CX. Então, acho que é isso. A CX é muito amplo, né? Então, é isso, é cross área, na verdade. Né? Então, a gente dentro de várias verticais, a gente é uma horizontal. Então, a gente está em todas as áreas da empresa e a gente tem que estar em todas as áreas da empresa. Você acaba entendendo um pouquinho de isso. tudo, né? Você acaba entendendo as dores, as dificuldades e acaba entendendo mais daquele negócio. Então, você realmente acaba entendendo um pouco sobre tudo e se aprofundando cada vez mais para sanar uma determinada dor. Então, é muito rico. Desculpa, e você acaba se tornando um profissional melhor, porque você entende tanto de uma área estratégica quanto de uma área operacional. E aí você acaba também tendo que entender da área financeira e de tecnologia e de operação. Você tem que, até para você cobrar as outras áreas, você tem que entender. Então, entender as limitações, né? Até onde a gente consegue ir, enfim. Eu acho que por muito tempo CX ficou dentro da caixinha atendimento, como se fosse só a ponta e como se a experiência do viajante, no nosso caso, fosse 100% responsabilidade de quem atendesse o telefone ou de quem falasse com a pessoa no chat. Então, depois que a gente talvez tenha mudado essa visão de a experiência do cliente perpassa todos os times e todos os times são alguns % responsável, cada um algum % responsável da experiência, do quão positiva ou negativa é a experiência, eu acho que encaminha a gente para um lugar melhor no mercado de turismo e de qualquer área, né? O mais legal é o entendimento que quem está na ponta, os consultores, são as pessoas mais importantes da empresa. Então, ninguém sabe mais do negócio, do que está acontecendo, do problema que está vindo para a empresa do que os consultores. Então, se tem alguém que a gente tem que dar relevância, são os consultores. E ouvir, né? Ver o que eles têm para dizer também. Quando a gente pensa até em fazer, dar novas possibilidades, novas ferramentas para ser feito na ponta, igual para ter a resolução ali no primeiro, a importância de ouvir o consultor, porque são eles que fazem isso todos os dias, são eles que mexem nas ferramentas todos os dias. Então, até para a gente pensar em soluções, a gente precisa que eles estejam extremamente envolvidos. Né? O melhor UX Research é dos consultores, porque eles que... Mas é de fato, né? Porque eles estão fazendo a imersão todo dia ali. Todo dia, exato. Vocês já fizeram carrapato? Já. Com certeza. Como é que foi o carrapato de vocês? Só de ficar ali lendo os tickets, né, já gera até uma certa ansiedade, você quer resolver, quer passar para o fulano, Beltrano, enfim, meu Deus, vamos resolver isso quanto antes. Eu acho que é muito diferente, de fato, olhar para número do que olhar, de fato, para o storytelling, para o problema em si. Isso mexe com a gente, né? A gente fica com certa taquicardia ali, não é possível que isso aconteceu. Isso não pode acontecer. E como é que a gente resolve? Então, para mim, é uma experiência, assim, absurda. Toda vez que eu leio ali uma conversa do chat, às vezes até no momento, e aí alguns consultores falam assim, vi que você estava olhando o ticket, aconteceu não sei o quê. Enfim, eles vêm explicar e ficam meio assim, né? Estava lá olhando o ticket. Mas, às vezes, é justamente para absorver esse storytelling, né? Beleza, eu já sei números, mas deixa eu entender qual é o impacto, né? O que está gerando, de fato, no cliente, qual o sentimento ele vem, enfim, com que sentimento naquele momento da jornada. E é um trabalho muito difícil. Eu não tenho capacidade, na verdade, de fazer, porque eu sou uma pessoa muito... Eu tenho que fazer uma coisa de cada vez. E os consultores atendem 3 pessoas ao mesmo tempo. Eu não tenho essa capacidade. Eles são muito superiores a mim. Então, o trabalho deles é incrível, sabe? Então, tipo, o que eles fazem, além de toda a parte de UX Research que eu falei, eles geram um engajamento com a marca, com a empresa, com toda a parte de recompra, vem muito deles. Então, a experiência que a gente gera para o usuário, cara, vem totalmente dos consultores e da forma que a gente está melhorando também a otimização, automação e autoatendimento. A gente fala muito que a gente gostaria que as pessoas não precisassem entrar em contato com a gente, né? Com que elas certeza. conseguissem ter toda a experiência tão fluida, tão fácil, que elas já resolvem tudo pelo aplicativo, pelo site, não precisam ter que entrar em contato porque não gerou dúvida ou não gerou algum problema. Mas que quando elas entrem em contato com a gente, que seja a melhor experiência possível, que tenha sempre uma pessoa ali
com as respostas na ponta da língua, ou sempre de bom humor, sempre com a nossa cultura mesmo, que é descontraída e divertida de ajudar as pessoas. Bom, eu acho que a gente está no caminho certo. Então... Também acho. A gente tem tudo para chegar é lá. só sucesso. Eu acho que a gente até brinca, tipo, uma parte da visão dos nossos OKRs é best services, no service. Então, tipo, se o usuário não precisar entrar em contato, melhor, é o melhor, né? porque ele está se resolvendo. A gente está acertando. Mas depois continua. Se ele precisar, a gente tem que gerar a melhor experiência possível, tem que ser fenomenal, tem que ele sair daqui maravilhado. Então, assim como uma pessoa vai pra Disney e sai de lá, tipo, caraca, que é isso, Querendo sabe? voltar, né? Que lugar é esse, sabe? Então, é isso. Quando a pessoa viaja com o Uber, ele tem que falar, cara, nunca mais vou viajar com outra empresa, com outra OTA, com outra... Que empresa é essa? O que eles fazem que eles conseguem gerar uma experiência tão boa assim pra gente? E para isso a gente precisa dessa interação com todas as áreas, né? A gente precisa que todo mundo abrace. E eu vi uma grande mudança assim de mindset, foi muito nítido até no início da pandemia, e que normalmente a gente ia pedir ajuda, né? A gente recorria, então, ó, produto, a gente precisa desenvolver isso aqui por conta disso. Operações, enfim, a gente precisa mudar algo. E na pandemia, né, quando, enfim, estourou um grande volume de contatos por vários momentos, né? Primeiro um boom de cancelamento, porque as pessoas estavam, assim, sem visão do que ia acontecer, aquele momento instável, o que vai acontecer no futuro. E aí eu vi os times procurando a gente para entender o que eles poderiam ajudar, onde eles poderiam otimizar. Então, para mim, ali ficou muito nítido que a gente já tinha ganhado uma maturidade em relação à cultura enorme. Verdade. Isso muda até a estratégia da empresa, né? Sim. Todas as áreas pensando em CX, na experiência, antes de definir quais serão as iniciativas. Sim. Eu acho que é um passo cada vez, né? Maturidade. A gente entender não só a maturidade do time de CX, como a maturidade da empresa. Não adianta a gente sair do 0 pro 5 que não vai chegar. Então, tipo, cara, como é que a gente faz o time de CX ir do 1 pro 2, do 2 pro 3 e a mesma coisa a empresa? Porque ao mesmo tempo que a gente está melhorando como time de CX, todas as outras áreas têm que melhorar para o entendimento de Customer Centricity, né? Então, todo mundo tem que pensar no usuário. Não é tipo, eu tenho um time CX e o time de CX pensa, se vira, né? pensa no usuário. Não, tipo, a empresa tem que pensar no usuário. Então, porque isso é pro consultor na ponta passar uma experiência boa para o usuário, a empresa tem que estar passando uma experiência boa para ele. Então, acho que é um pouco disso que a gente está tentando, está caminhando aí para isso. Eu acho que a gente está um passinho de cada vez, mas a gente vai chegar lá. Show. Então tá. Bom, eu sou a Lara, estive aqui com Juju e Roma, ou Júlia e Romário, de CX. Muito obrigada a todo mundo que ouviu ou assistiu o nosso Urbicast. Até o próximo episódio.